Pergunta 1. Qual é o objetivo da NR6? Resposta. O objetivo da NR6 é estabelecer os requisitos para aprovação, comercialização, fornecimento e utilização de equipamentos de proteção individual, EPI. Pergunta 2. A quem se aplicam as disposições da NR número 6? Resposta. As disposições da NR número 6 se aplicam às organizações que adquiram EPI, aos trabalhadores que os utilizam, assim como aos fabricantes e importadores de EPI. Pergunta 3. Como a NR número 6 define um fabricante de EPI? Resposta. Para os fins de aplicação da NR número 6, considera-se fabricante a pessoa jurídica estabelecida em território nacional que fabrica o EPI ou o manda projetar ou fabricar, assumindo a responsabilidade pela fabricação, desempenho, garantia e assistência técnica pós-venda, e que o comercializa sob seu nome ou marca. Pergunta 4. Como a NR número 6 define um importador de EPI? Resposta. Para os fins de aplicação da NR número 6, considera-se importador a pessoa jurídica estabelecida em território nacional que, sob seu nome ou marca, importa e assume a responsabilidade pela comercialização, desempenho, garantia e assistência técnica pós-venda do EPI. Pergunta 5. Quais outros agentes são equiparados ao importador de EPI segundo a NR número 6? Resposta. Equiparam-se a importador o adquirente da importação por conta e ordem de terceiro e o encomendante predeterminado da importação por encomenda previstos na legislação nacional. Pergunta 6. O que é considerado um equipamento de proteção individual, EPI, segundo a NR número 6? Resposta. Para os fins de aplicação da NR número 6, considera-se EPI o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, conforme previsto no anexo 1º. Pergunta 7. O que é um equipamento conjugado de proteção individual segundo a NR número 6? Resposta. Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele utilizado pelo trabalhador, composto por vários dispositivos que o fabricante tenha conjugado contra um ou mais riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Pergunta 8. Como devem ser tratadas as solicitações para que produtos não relacionados no anexo 1º sejam considerados como EPI? Resposta. As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados no anexo 1º sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles ora elencados, devem ser avaliadas pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Pergunta 8. Quando um EPI pode ser comercializado ou utilizado de acordo com a NR número 6? Resposta. O EPI, de fabricação nacional ou importado, só pode ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação, CA, expedido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Pergunta 9. Quais são as responsabilidades da organização em relação ao EPI, conforme a NR número 6? Resposta. Cabe à organização, quanto ao EPI, a. Adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. B. Orientar e treinar o empregado. C. Fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. D. Registrar o seu fornecimento ao empregado. I. Exigir seu uso. F. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. G. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. I. H. Comunicar ao órgão competente qualquer irregularidade observada. Pergunta 10. Como deve ser feito o registro de fornecimento de EPI, conforme a NR número 6? Resposta. O registro de fornecimento de EPI ao empregado pode ser feito por meio de livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive por sistema biométrico. O sistema eletrônico deve permitir a extração de relatórios. Pergunta 11. Quais são as obrigações da organização quanto ao fornecimento de EPI descartável e creme de proteção? Resposta. Quando inviável o registro de fornecimento de EPI descartável e creme de proteção, cabe à organização garantir sua disponibilização na embalagem original, em quantidade suficiente para cada trabalhador nos locais de trabalho, assegurando-se imediato fornecimento ou reposição.
Se a embalagem original não for mantida, deve-se disponibilizar no local de fornecimento as informações de identificação do produto, nome do fabricante ou importador, lote de fabricação, data de validade e CAD do EPI. Pergunta 12. O que a NR número 6 prevê sobre a seleção de EPI? Resposta. A seleção de EPI deve considerar a. A atividade exercida. b. As medidas de prevenção em função dos perigos identificados e dos riscos ocupacionais avaliados. c. O disposto no anexo I. d. A eficácia necessária para o controle da exposição ao risco. e. As exigências estabelecidas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais. f. A adequação do equipamento ao empregado e o conforto oferecido. g. A compatibilidade no uso simultâneo de vários EPI, garantindo suas eficácias. Pergunta 13. Como deve ser realizada a seleção de EPI pela organização, segundo a NR número 6? Resposta. A seleção de EPI deve ser realizada pela organização com a participação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMT, quando houver, após ouvidos os empregados usuários e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA ou nomeado. Muito obrigado. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!